Tiago, pode acender a luz ali atrás? Pode? Não, pode acender. Acende a luz aí. Você viu que eu respondi algumas coisas lá, né? Já se viu? Eu respondi algumas coisas lá. Vai ser bom. Vamos ficar de pé. Quem estiver com a Bíblia já abre em Lucas 22. Lucas 22, 14. Quem é esse menino? Meu sobrinho. Não é cruzeirense não, né? Não, atleticano. Não é cruzeirense. Você mora onde? Na Conde Deus. Muito bem. Lucas 22, 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Já não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo que não beberei doravante do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos escolher uma frase para a gente guardar. Qual a frase que você escolheria? Ardentemente comer convosco esta Páscoa. Tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa convosco. Nós vamos escolher essa frase para a gente meditar. Desejar ardentemente. Você vê a missa domingo? Domingo você está. Nós falamos sobre isso. Está lembrado? Então, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Então, aqui é o relato da última ceia. Lembrando que são 4 relatos. Tem o relato de Lucas, tem o de Marcos, o de Mateus e o da carta aos Coríntios. João não tem porque tem o relato do lava-pés. Então, antes de começar os slides, eu queria ler uma frase do Papa Francisco desse livrinho chamado Desidério Desiderável. Sabe o que quer dizer desidério? Ardentemente. Desidério desiderável. Desejei ardentemente. É o título do livro do Papa sobre a missa. Ele fala o seguinte: a missa é um mergulhar no calor do amor de Deus. Vamos repetir? A missa é um mergulhar no calor do amor de Deus. Anota no seu caderno para nunca mais se esquecer. A missa é um mergulhar no calor do amor de Deus. A missa é um mergulho no calor do amor de Deus. Para que você nunca mais se esqueça. Então, esse curso vai seguir o Catecismo da Igreja Católica. Então, se você tem o Catecismo, você deixa ele aberto, quem está em casa também, deixa ele aberto no número 1322. E por isso, nós vamos repetir algumas coisas, porque eu estou seguindo o catecismo, e o catecismo vai repetindo. Então, para você, o que fala ali está no catecismo. Então, se você não conseguiu anotar, tem no catecismo, é só você chegar em casa e pegar. 1322. 1322. Você é catecismo, Jacinto? Não, está aqui. Está um catecisminho. Muito bem. Santa Missa. Para entender a missa,
Para entender a missa atual que nós participamos, tem que entender o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um dos concílios mais importantes da Igreja Católica. Você sabe quantos concílios nós tivemos até hoje, em 2000 anos? 21 concílios. 21 concílios. Esse concílio aqui é do século XVI, por volta de 1540, mais ou menos quando o Brasil foi descoberto. E esse foi o Concílio de Trento que definiu praticamente a doutrina da Santa Missa. Só que o Concílio de Trento definiu o obrigado, porque Martinho Lutero, em 1517, havia rompido com a Igreja Católica, fundado a Igreja Luterana, a Igreja da Reforma, e um dos pontos que Lutero, não tanto Lutero, mas Calvino, que depois de Lutero, foi negar a Santa Missa. Até uma correção, Lutero não negou a Santa Missa, nem a presença real de Jesus na Eucaristia, mas Calvino sim, porque a Reforma veio com Lutero na Alemanha e Calvino na Suíça. Lembra da aula de História? Na 7ª série, que a gente estudava isso? Foi na 5ª série? Eu estudei foi na 7ª. Aí o sujeito aí, ó. Aí o sujeito aí que aprontou. O Lutero, ele era um padre agostiniano, que se rebelou contra a Igreja Católica. Em muitas coisas ele tinha razão, viu? Porque ele questionou a riqueza dos papas. Só que, ao questionar, ele rompeu. São Francisco questionou, mas continuou dentro da igreja. São Francisco reformou a igreja por dentro. Lutero saiu da igreja. Saiu o sujeito. Mas o cara mais complicado foi esse aí, o Calvino, que fundou a religião calvinista na Suíça. Vocês conhecem algum calvinista? Sabe, em Belo Horizonte não tem igreja calvinista, não? Eu também? Tem que cantar para o Google. O Calvino, sim, ele negou a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, por causa do Calvino, veio o Concílio de Trento para falar, não, Jesus está presente na Eucaristia. Então, o Concílio de Trento, ele surge um pouco para responder à crítica dos reformadores. Para Calvino e depois outros, a missa é apenas uma ceia, uma lembrança. E nem precisa ser feito todo domingo, faz uma vez por mês e está bom. Alguém já foi em alguma ceia evangélica? Já foi? Ele está falando que hoje a igreja calvinista é a igreja presbiteriana do Brasil. Ah, é mesmo, a igreja presbiteriana. Isso mesmo. Tá. Aqui está o sacramento da Eucaristia, que está no número 1323 do Catecismo da Igreja Católica. Aquilo ali é Catecismo da Igreja Católica. Então, o que que diz o Catecismo? A Eucaristia conclui a iniciação cristã. Nós temos 7 sacramentos. 3 de iniciação, 3 de cura, 2 de cura e 2 de serviço. Os de iniciação são batismo, Eucaristia e crisma. Sacramento de cura, confissão. E sacramento de serviço. Olha que interessante. O sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. É para você trabalhar pelo reino de Deus. Não é para viver os dois felizes para sempre, não. Então, quem casa na igreja está assumindo um compromisso de anunciar o reino de Deus. Então, a Eucaristia é um sacramento da iniciação. Tanto é que a gente faz a catequese aos 8 anos. E aí, vem
algo que é importante a gente guardar, né? Que também, que quem falou foi o Concílio de Trento. A Eucaristia perpetua o sacrifício da cruz. Vamos repetir? A Eucaristia perpetua o sacrifício da cruz. Então, o Concílio de Trento, em 1500, falou isso. E a doutrina continua a mesma. O sacrifício, a missa perpetua o sacrifício da cruz. O que é que significa isso? É para sempre. Se torna para sempre, né? É mais que lembrança, é renovação. É renovação, que a morte de Jesus na cruz continua acontecendo em cada Santa Missa. É o único episódio que se repete, né? O único episódio que se repete. Vai aí quem está com o catecismo, no número 1085. 1085. Achou aí, Beth? Achei. Lê pra gente. Na liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza principalmente seu mistério pascal. Durante sua vida terrestre, Jesus anunciava seu mistério pascal por seu ensinamento e o antecipava por seus atos. Quando chegou sua hora, viveu o único evento da história que não passa. É isso. Jesus viveu o único evento da história que não passa. Se você cumprimentar uma pessoa às 8h05 da manhã, durante 50 anos, na esquina da Padre Feijó com o Carmo da Mata, você pode cumprimentar 50 vezes, mas nunca vai ser o mesmo cumprimento. Vai ser o outro. Se você der o beijo na sua esposa durante 50 anos na face direita, durante 50 anos naquele horário, sempre vai ser um novo beijo. A missa é um evento que não passa. Não é que Jesus está morrendo toda hora. Porque uns falam assim, então quer dizer que toda missa Jesus morre de novo? Ele não morre de novo. É a mesma morte que não passou, acontece. Mas aí eu não entendi. Você entendeu, Marcelo? Entendeu, Márcio? Eu não entendi. Como é que morreu lá, não é mais uma morte, é a mesma morte. É Jesus que morre sacramentalmente. A gente não entende porque é mistério de fé, mas é perpetua, ele morre. É o único acontecimento que não passa. A morte de Jesus na cruz, ela continua. Vamos usar um exemplo para ajudar a gente. Se você pegar uma pedra e jogar na água, o que acontece? Mas o que acontece na água? O que faz? Vai fazendo aquele negócio assim, né? Se tiver um terremoto debaixo do mar, aí dá tudo tsunami, né? E vai, e às vezes atravessa para outro continente. É como se fosse um tsunami. Tsunami. É como se fosse, ele continua ainda com as ondas. A ação da morte de Jesus, ela continua até hoje, mas ela acontece, ela se manifesta na Santa Missa. Porque não fala, não, Jesus já morreu, já estou salvo, ótimo, beleza, obrigado, vamos embora, partiu. Não, você tem que atualizar, rememorar, fazer presente aquela morte dele na cruz. Por isso que a gente vai à missa, porque eu quero participar do sacrifício de Jesus na cruz. Então, ela perpetua. É o memorial da sua morte e ressurreição. Memorial. E o Papa, não sei se eu vou achar aqui agora, o Papa vai dizer que é um evento que não é apenas um símbolo. Eu
vou achar depois, acho que o Papa fala isso. Não é apenas um símbolo, é memória. E memória aqui não é lembrança. Não é? Hã? Uma atualização. É um memorial. Tem memória e tem memorial. O que é memorial? Quando você faz uma imagem lá para o Dom Pedro II, para o Tiradentes, ali é um memorial. Uma lembrança, né? Só que ali é um memorial maior do que a lembrança. Que eu posso lembrar, e ali eu olhei, cheguei na Afonso Pena, vi o Tiradentes, lembrei, aconteceu alguma coisa. Só que o memorial da missa é mais do que a estátua de Tiradentes. É uma lembrança que se faz presente. No grego, tem duas palavras para lembrança. Tem nímenes e anamnese. O memorial é uma anamnese. E quem está na área da saúde sabe o que é anamnese. O que é? É um diálogo onde você resgata toda a história pregressa do indivíduo. E você procura ver alguns sinais. Se você está na anamnese e você fala, ó, esse aqui, esse calombo aqui, vamos olhar isso aqui. Por quê? Por que vai olhar esse calombo aqui? Porque ele pode estar revelando algo escondido. Ou você pensa, não, você está com febre. Não, então vamos tomar uma coisa para febre. Não, nós vamos investigar por que essa febre. Então, anamnese ou memorial é o que está escondido por trás do sinal. O sinal, ele é mais do que aparenta. Por isso que a Eucaristia é anamnese, é memorial. Porque você vê a hóstia consagrada, mas ali é um sinal que revela algo muito mais profundo. Revela que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Então é memorial. Não é memória de lembrança, é memorial, um sinal eficaz que Jesus morreu e ressuscitou e continua morrendo e ressuscitando. Por isso que a gente fala que é um memorial. A Eucaristia é um alimento espiritual. Por isso que a gente come. Porque Jesus poderia ter ressuscitado e nos deu o Espírito Santo e falado, não, vocês têm o Espírito Santo, tá bom. Vocês invocam o Espírito Santo. Mas só que Jesus quis algo a mais. Ele quis nos dar o Espírito Santo, mas ele quis nos dar uma presença mais real dele, que é a Eucaristia. E infelizmente, nossos irmãos evangélicos falaram, nós temos o Espírito Santo, tem uma palavra de Deus, não precisa de Eucaristia. Mas para nós, seguindo a tradição que Jesus nos deixou, nós queremos o alimento espiritual. A gente se alimenta. Se você está no grupo de oração e você pede o Espírito Santo, você está cheio de Espírito Santo, você reza em casa também. Mas a presença mais significativa de Deus no nosso meio é na Santa Eucaristia. Então, feliz de nós que somos católicos, que temos a Santa Eucaristia. E aí, o Concílio vai falar que existem várias presenças de Deus, mas a presença eucarística é a presença por excelência, a mais importante. Uma não tira a outra. Você pode ter a presença quando você reza na sua casa, no grupo de oração, em outros momentos, mas a presença eucarística não substitui a presença eucarística. Então, se uma pessoa, ela fala, eu rezo em casa, eu rezo o terço e outras orações, mas se não participa da Eucaristia, ela não entendeu a essência da nossa fé. Então, nós somos com muitos católicos que não gostam de ir à missa, que até rezam, até vão em Aparecida de vez em quando, mas não participam da Eucaristia.
A Eucaristia é o penhor da glória futura. O que é penhor? Hã? Garantia. Não tem pessoal que penhora a joia? Deixa a joia lá, pega o dinheiro, depois, quando conseguir, vai lá pegar a joia de volta. E às vezes acontece que a pessoa não consegue pegar a joia de volta. É a garantia. A Eucaristia é o penhor da glória futura. É a garantia da vida eterna. Então, você quer ir para o céu? Vai à missa. Vai à missa. É a garantia. É lógico que as disposições interiores tem que ter também, mas a garantia da vida eterna é a missa. Se você não tiver pecado grave e comungou, você pode sair ali fora, pode morrer e vai para o céu, porque a Eucaristia é o penhor, é a garantia da glória futura. Você vai estar no céu. Então, a melhor forma de ir para o céu, além de viver a santidade, é ir à missa. Isso tudo está no 1323. E aqui, ó, SC47 é o documento do Concílio Vaticano II que fala sobre isso. Concílio Vaticano II. Está aqui nesse livrinho. Sacramento Concílio, SC. E DS é esse livrinho aqui, ó, que tem os 21 concílios. Aqui tem um resumo dos 21 concílios. Quem dera que desse para ler tudo. Então aqui tem os 21 concílios, aqui tem o Concílio de Trento, que é o DS. E aqui tem o Concílio Vaticano II, e ali é o Perciso. Então são os documentos. Tá? Aqui é o dicionário que fala anamnese, que tem a tradução do memorial. Está aqui no dicionário, quem quiser conferir, pode vir. Muito bem. O memorial, a Eucaristia é o memorial da cruz de Cristo. A cruz é o símbolo da nossa fé. Olhando para a cruz, lembramos que Jesus morreu por nós. Olha que cruz bonita. Por isso que a gente faz o sinal da cruz em toda oração. Por isso que temos o crucifixo, a cruz, né? E a missa é memória da cruz. Atualização. Aqui. A missa é o pão e o vinho. É o pão e o vinho que se tornam corpo e sangue de Cristo. E aqui tem uma coisa interessante, porque a Páscoa judaica era com o cordeiro. A Páscoa judaica era o cordeiro. Todo ano eles ofereciam o cordeiro, né? O sangue do cordeiro, aspergiam lá no Santo dos Santos, o sumo sacerdote ia lá, ele funcionava como, como é que chama a expressão agora que eu esqueci? Para perdoar, expiar os pecados do povo. Então, na última ceia, Jesus não usou o cordeiro, usou o pão e o vinho. Por quê? Porque ele era o próprio cordeiro. Ele era o próprio sacerdote e ele era o próprio cordeiro. A vítima, o sacerdote e o altar. Isso mesmo. A vítima, o sacerdote e o altar. Então, ele se oferece. Ele não oferece um cordeiro. Aí São Paulo vai falar na carta aos Hebreus que todo ano o sumo sacerdote ia lá para oferecer o cordeiro pela nossa salvação, mas que não tinha efeito. Jesus se ofereceu uma vez só e salvou a humanidade. Então, não é que todo ano a gente oferece o cordeiro, igual no Antigo Testamento. O oferecimento foi uma vez só, mas é um acontecimento que não passa, que se perpetua. Então, usou o pão e o vinho. E aí, tem uma leitura lá no Antigo Testamento, que eu já esqueci com quem que aconteceu, foi com Abraão, que
Quando Abraão foi guerrear com o povo lá, um sujeito chegou para ele e, agradecendo a ele porque ele ajudou a libertar o povo, ofereceu pão e vinho. Esse sujeito era o rei de Salém. Alguém sabe como é que chamava o rei de Salém? Melquisedeque. Melquisedeque ofereceu o pão e o vinho. Então São Paulo fala, por isso Jesus é o sacerdote na ordem do rei Melquisedeque. Não é na ordem porque ordenou, não. Na ordem, na classe, no grau. E o padre, quando vai se ordenar padre, ele deita no chão e o bispo fala, de agora em diante será sacerdote eternamente na ordem do rei Melquisedeque, porque ele vai consagrar o pão e o vinho. O sacerdote ele é consagrado para consagrar o pão e o vinho. Então Jesus mudou. Catecismo número 1324. Está repetindo algumas coisas porque eu estou seguindo o catecismo. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a evangelização. É fonte e ápice. O que é fonte? Vinícius, você quer beber água, você vai na... dali que brota. E o que é ápice? Final. Então a Eucaristia é o começo e é o final. A Eucaristia nos leva a evangelizar. E a evangelização nos leva para a Eucaristia. Então tudo parte da Eucaristia e tudo vai para a Eucaristia. Fonte e ápice. A Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja. De tudo que a igreja tem. A igreja tem os santos, a igreja tem o Papa, os padres, a igreja tem a palavra de Deus, a igreja tem os outros sacramentos, mas a Eucaristia, ela tem tudo. Ela tem tudo. Eu não vou mais na igreja católica porque os católicos adoram santo. Você não precisa de santo. Você não quer? Primeiro que não adora, mas venera. Você não quer venerar o santo? Não tem problema. Você não pode rejeitar a Eucaristia. A Eucaristia é tudo. É tudo. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela existe para a Eucaristia. E a Eucaristia parte da palavra de Deus. Então, por que a missa tem liturgia da palavra e liturgia eucarística? Porque a Eucaristia, a palavra nos prepara para a Eucaristia. Porque a pessoa podia falar, não, vamos celebrar só essa parte, não esquecer a palavra, vamos para a Eucaristia. Não. A palavra nos leva para a Eucaristia. Uma está ligada à outra, mas a palavra sem a Eucaristia ela se empobrece. Não, para nós é a palavra. Está lá no culto da minha igreja é a palavra. O Lutero falava somente a palavra. Para nós não. Para nós é a palavra e a Eucaristia, porque ela contém todo o bem. A Eucaristia significa e realiza a comunhão de vida com Deus. O que significa e realiza? Significa porque ela marca e realiza. Quando você vai para comungar, você vai na fila da... Quando você comunga, você está em comunhão com Deus. Então, é na Eucaristia que eu estou em comunhão com Deus. Não, mas eu estou em comunhão com Deus, que eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu sou um bom pai de família. Não precisa de ir à missa, não, eu já estou em comunhão com Deus. Tá, não. É em comunhão relativa. Você tem que confirmar toda essa coisa boa que você faz na Santa Missa. Mas eu conheço gente que bebe, fuma, não sei o que e tal, e está indo à missa e comungando. Não, para de cuidar da vida dos outros, cuida da sua. Seja um bom pai de família e vá à missa. Não é porque o outro é um péssimo cristão que você vai ter desculpa para não ir à missa. A unidade da igreja é significada e realizada. A igreja ela é una, né? Jesus fundou uma igreja. Tu és Pedro e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então a Eucaristia que realiza a unidade da igreja. Por isso que toda a missa a gente reza pelo Papa e pelo nosso bispo. Então cada cidade reza pelo seu bispo. A unidade da igreja e por todos os padres. Então, a unidade da igreja
da Santa Missa. Quando o bispo visita a paróquia, ele é o sinal de unidade da igreja. Aí ele está presente. Ele não está, a gente reza por ele. Então, a unidade da igreja é significada e realizada pela Santa Missa. Ah, mas eu sou da igreja, mas eu não vou à missa. Então você não está em comunhão com a igreja. Infelizmente, 90% dos católicos não estão em comunhão. Sabia que só 10% de católicos vão à missa? Faz conta aqui quantas pessoas vêm no bairro Veracruz e quantas pessoas estão na igreja. Quantas pessoas vêm à igreja aqui? Vamos contar. Faz a conta aí nas 4 missas. Vamos colocar 1000 pessoas. Quantos católicos tem no bairro? Nas 4 missas, 1000 pessoas. Quantas pessoas tem no bairro? Quem é no posto de saúde sabe. 10.000 pessoas? No bairro? É mais. Então, tá vendo? Se todo católico fosse à missa, ia ter que fazer 5 andares das igrejas. Não ia caber, né? Não ia caber, podia colocar, ia ter que fazer. Porque os católicos não vão à missa. Então, quem não vai à missa não está em comunhão com a igreja. Infelizmente. E outra coisa, corre risco de ir para o inferno. Então, corre risco de ir para o inferno. Corre, não vai. Você não está em comunhão, você não está em unidade, você não tem o alimento, você vai se enfraquecendo. Pode ser uma pessoa muito boa, com muito amor no coração, que praticar o amor incondicionalmente, aí. Aí seria bom socialista também. Tá. Ação pela qual a igreja santifica o mundo. A missa santifica o mundo. Então, eu estou com uma preguiça de ir à missa, já fui semana passada e acho que eu não vou não. Acontece que você não vai à missa só para você vai à missa pelo mundo, para santificar o mundo. Quando o padre fala, tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, para vós, derramado por vós e por todos. Por vós, que até quem está aí, por todos. O sangue de Jesus derramado na cruz foi derramado por todos. Então, a pessoa é boa, ela vai para o céu, porque Jesus derramou o sangue dela na cruz. O chinês que está lá, que nem sabe que existe cristianismo, ele vai para o céu, um chinês bonzinho, porque Deus santifica o mundo. Então, Deus salvou a humanidade morrendo na cruz. Não salvou só os católicos, só os cristãos, não. Então não precisa. Precisa porque Jesus falou o seguinte: ide a todo mundo e anunciai e pregai o Evangelho. Então tem que anunciar para todo mundo que Jesus morreu na cruz. Enquanto houver uma pessoa que não conhece Jesus, que não dobrou seu joelho ao nome de Jesus, ainda não acabou o trabalho de salvação. E o Papa falou no documento da missa, que ele falou assim: enquanto houver uma pessoa que não conhece o valor da Santa Missa, o nosso trabalho não acabou. Então, nosso não é muito trabalho. 2/3 da população mundial, se você for olhar, porque as maiores populações são pagãs, são os chineses, indianos, os hindus, os muçulmanos, da China, budistas, são maiores que o cristianismo. E do cristianismo, a grande parte é evangélica, e dos católicos, só 10% sabe o valor da Santa Missa. Então tem que trabalhar muito, para quem quiser trabalhar, né? O Valmir, porque é um cara preguiçoso. A missa é um culto que os homens prestam a Deus. A missa é um culto de louvor, é um agradecimento, é louvor. Eucaristia, uma palavra grega que significa ação de graças, louvor. Então, a Eucaristia, ação de graças, é um culto. Então, nós
fazemos o nosso culto na Santa Missa, nós louvamos a Deus, por isso que tem o glória, né? Louvamos ao Senhor, por isso que tem o santo, louvamos ao Senhor. Então, de vez em quando alguém fala assim, não pode ter música muito animada, porque se Jesus está ali morrendo na cruz, como é que a gente pode rir, Isso é um absurdo. Mais ou menos, porque a missa, ela renova e atualiza a morte de Jesus na cruz, mas também é um culto de louvor. Então, um culto de louvor, nos unimos a todos os anjos e santos para cantar. Então, tem momento que é mais de louvor, tem momento que é mais de introspecção. Então, aí, isso é uma discussão entre os liturgos. Liturgos é especialista em liturgia. Então, na internet você vai ver padre que apoia um canto mais animado, padre que não apoia. Então, aí o que vai valer é o bom senso. Mas que a missa é um culto de louvor, é. A missa é uma antecipação da vida eterna. Na missa, nós antecipamos a vida eterna. Você quer saber como é que é o céu? Comunga. Comunga. A missa é o céu aqui na terra. Não sei se a igreja subiu, o seu céu desceu. Achei diante de Deus. Por isso que na hora do santo, nós nos unimos aos anjos e santos para cantar, porque é uma mistura. A missa não é só terrestre. Quando a gente está celebrando a missa, os anjos estão lá, as asinhas deles lá no céu, e os santos também. Então, a missa ela não é só terrestre, não, ela é divina. A missa é a união do céu e a terra. Inclusive, nossos parentes falecidos, na hora da missa, eles estão lá participando com a gente. Você não duvide disso. Isso eu tenho certeza. Sua mãe está. Sua mãe não falta a missa de jeito nenhum até hoje. Então, antecipação da vida eterna. Porque há essa união do céu e da terra. E por quê? Qual que é a função do anjo? Qual que é a função do anjo? A função do anjo é glorificar a Deus, né? Jesus falou para Nicodemos que vereis os anjos louvando ao Senhor. Depois tem que achar essa expressão. Tem eu esqueci o nome da mulher, que tem uma visão particular, né? Se quiser. Que no momento. Catarina, né? Ela tem a visão que no momento em que acontece a transubstanciação, toda aquela parte, né, da liturgia eucarística, as pessoas que estão no purgatório, algumas são resgatadas para o céu. É visão particular. Eu li o livro. A Eucaristia é o resumo da nossa fé. É o resumo, a súmula. Para quem é advogado, não tem a súmula. O que é a súmula, Fernanda, no direito? Resumo, né? Então, a súmula, resumo. Então, na catequese, a criança aprende desde Abraão, Isaac, Moisés, os profetas, depois o Novo Testamento e outras coisas. Tudo da catequese, o resumo é a Eucaristia. A Eucaristia é o resumo. Porque tudo aquilo que tem na doutrina é para a Eucaristia. Tá? Eu estou seguindo lá no número 1324 a 1327. Então, se você quiser ir em casa, você olha o catecismo e está aí. Olha quanta coisa que fala de missa, hein? Não parou ainda não. Aí, o sacramento da Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. É fonte e ápice da evangelização e da vida cristã. Esse dedo aí. Essa mão. Não foi eu que coloquei, não. Foi alguém que fez para mim. Tá? Então, nós já vimos. Lá uma missa. Você não sei onde que é, não. Alguém sabe que igreja é essa? É grande, hein? A Veracruz é fichinha perto dessa aí.
Tem umas coisas aqui que parecem um padelice, isso aqui. E aí que é o bonito, né? Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Se você encontrar a igreja católica, você vai ver a mesma missa, com as mesmas igrejas, com as mesmas orações. Pode ser em qualquer língua, você vai entender. Alguém já participou de missa em outra língua? Participou em qual língua? Assim? Inglês. Você entendeu a missa? A homilia, eu entendo, mas na hora da Entende? Então, porque a missa, ela tem uma linguagem universal. O Vandis participou em qual língua? Árabe. Você entendeu a missa em árabe? Entendeu que o padre levantou? É o mais importante. E teve até adoração no momento, Então, com a missa a gente se sente em casa. Eu vou para tal lugar. Não conheço ninguém, nem a língua. Qual é a missa que você está em casa? Você está na sua família. Isso é uma experiência muito bonita. Então, se tem uma coisa que é bonita na nossa igreja, é a Santa Missa. Qualquer lugar, se você for hoje, qualquer canto, está todo mundo celebrando São Bento. Todo mundo. Não é? Fato interessante foi na JMJ em 2023. A gente estava na estação em São Paulo, no Rio, e chegou um grupo de franceses. Na hora que eles pararam, eles começaram a bater. Eles estavam com as bandeiras, né? Começou a gritar, ressuscitou. Coisa mais linda, linguagem de 2015. 2013. 13. Aqui em Copacabana. Isso foi uma experiência bonita, né? Agora, o que São Tomás de Aquino... Deixa eu mostrar a carinha desse primeiro antes de ver. Esse é o São Tomás de Aquino. É feio, né? São Tomás de Aquino é o maior teólogo da igreja. Escreveu a Suma Teológica. Ela é desse tamanho, um tanto de livro. Ele condensou a doutrina católica. Só que ele é do século XIII, 1200 e pouco. Nem havia papel ainda. E São Tomás de Aquino é que explicou teologicamente os 7 sacramentos. Até então não tinha definição de 7 sacramentos. Não falava que era mais os sacramentos, aí São Tomás estudou e falou para o Papa Inocêncio, são 7 sacramentos. Né? Por que ele era um monge dominicano e ele salvou a igreja, porque ele salvou a Eucaristia lá. Porque o Papa Urbano IV, nessa época, estava tendo uma briga sobre se Jesus estava presente na Eucaristia. Na mesma briga de Lutero veio aqui. Então, ele falou, não, tá. Mas o pessoal está falando que não vê, que não tem cheiro. Aí ele escreveu o hino, né? Então, subindo o sacramento, né? Aquilo que os olhos não veem, que os sentidos não veem, vem a fé por suplemento. Então foi ele que salvou a Eucaristia. E aí, por causa disso, o Papa Urbano IV criou mais uma festa, porque o dia da Santa Eucaristia é Quinta-feira Santa. Aí o que o Papa fez? Quando terminar o ano litúrgico, vamos colocar mais uma festa, Corpus Christi. A partir de São Tomás é a festa Corpus Christi. E o Papa pediu para andar com a Eucaristia na rua. A única festa que a igreja anda com a Eucaristia na rua é Corpus Christi. E enfeitar para todo mundo não se esquecer da importância da Eucaristia. Por isso que você celebra todo o tempo litúrgico. Você começa com o Advento, Natal, depois Quarta-feira de Cinzas, Quaresma, Semana Santa, Pentecostes e termina com Corpus Christi, porque ele fecha tudo. Além da... Então são 2 festas, Quinta-feira Santa e Corpus Christi. Vamos ver o que ele fala da Eucaristia. Vamos ler juntos? Sinal rememorativo daquilo que antecedeu, isto é, a paixão de Cristo, demonstrando
Eucaristia traz o passado para o presente e traz o futuro para o presente e nos leva para o futuro. Então, a Eucaristia é sinal rememorativo, passado, traz o presente. Demonstrativo, é o presente, realiza algo. A Eucaristia realiza algo quando você comunga. Algo muda em você, mesmo que você não saiba. E prenuncia que a vida é eterna, então nos leva para o futuro. Então, a paixão de Cristo, que realizou 2000 anos atrás, ela continua acontecendo e nos leva para o futuro. Então, quem disse isso foi São Tomás de Aquino. Está no número do Catecismo 1130, 1130. Sinal rememorativo do que antecedeu, da paixão de Cristo, demonstrativo do que é realizado e prenunciador. Prenuncia a glória futura. Certo? Então, para vocês não esquecerem a carinha de São Tomás de Aquino, está aí. Tem uma igreja ali que ele reformou a igreja. Olha lá, ó. Memorial. Memorial. Ação de graças, vem do grego eucaristel. Eucaristel. Eucaristel é louvar, agradecer, ação de graças. A Eucaristia é uma ação de graças. É um memorial que é reviver o mistério de Cristo. Isso aqui é um teólogo. Você conhece esse teólogo, Ronaldo? É jesuíta. É reviver o mistério de Cristo. Quem revivia bem o mistério de Cristo é o Padre Pio, que tinha o dom da bilocação e ele era transportado espiritualmente para o Calvário. Por isso que a missa dele, a consagração, durava 3 horas. Dons que a pessoa recebe. São raros santos que tiveram esse dom, mas ele era transportado. Né? E Dom Helder Câmara, toda vez que celebrava a missa, chorava. Toda vez chorava. Ele ficou, em 50 anos, ele nunca deixou de celebrar um dia e chorou todos os dias. Porque ele tinha essa experiência espiritual. Ele tinha as chagas. Padre Pio. Padre Pio tinha as chagas. É. Então, reviver o mistério de Cristo. Agora, como que é difícil reviver o mistério de Cristo na missa? Porque a gente dispersa qualquer coisa. Se não estiver preocupado, daqui a pouco você está na missa, foi. Né? Então, às vezes você vai com toda a vontade, chega lá, você voa, você fica até chateado, fala, não vou nem comungar porque eu não prestei atenção. Isso não deve acontecer, mesmo que você não preste atenção, o que vale é seu coração. Agora, vai ter algumas missas, você vai se envolver tanto, você fala, nossa, essa missa, melhor missa que eu participei. Na verdade, não é melhor, todas são missa louca. Que bom que você teve essa experiência. Para missa de final de encontro, você está no encontro da renovação e tem uma missa lá que você se envolve. Missa, quando você, por exemplo, vai na Canção Nova, aí chega lá, você participa de uma missa e sai, ou quando vai em Aparecida. Porque o ambiente ajuda. Mas não quer dizer que você recebeu mais graça do que a outra, não. A outra você pode ficar até distraído, mas o que vale é você acreditar que Jesus está ali. O ideal é que a gente tivesse consolações em toda a missa. Mas nem toda tem. Nem o padre. Às vezes, a maioria das confissões dos padres é que se desconcentraram na hora da consagração. Isso é a pior coisa que tem para o padre. Então, ele tem que estar bem concentrado. Mas tem hora, se o padre vier com um problema de doença, uma tensão, pode ser que na hora da consagração ele... Mas a missa é válida do mesmo jeito. Mas o ideal é que a gente conseguisse reviver o mistério de Cristo. Em cada palavra da consagração, que a gente vivesse. Vai ter dia que sim, tem dia que não, mas não podemos deixar de ir à missa porque, não estou sentindo nada, não estou bem. A missa não é questão de estar bem, é questão de acreditar que Jesus, pode ser que você desconcentrou, mas eu acredito. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E aí está atento, que o momento mais importante da missa é a consagração, certo? Como é que começa a consagração?
Depois do santo, o padre fala, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Essa oração se chama epiclese. Mandai o teu Espírito Santo. Então ele pede o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado. Por que você sabe que o Espírito Santo está ali? Porque o padre foi ordenado para isso. O padre tem o poder de pedir o Espírito Santo. Outra pessoa não, porque não tem o sacramento. Então pede o Espírito Santo. Depois o padre faz o relato da instituição. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Quando ele fala entregue, ali está acontecendo a morte de Jesus. Depois ele pega o vinho e fala, tomai todos e bebei, esse é o meu sangue, derramado por vós e por todos. Ali Jesus está morrendo na cruz. Então, se você consegue prestar atenção e meditar e se encantar, que bom. Porque ali é o momento mais importante. Só que a consagração, ela não termina aí. Tem uma oração muito importante que não pode faltar. Que aí o padre fala, eis o mistério da fé. E aí, esta oração, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, ela é quase tão importante quanto o da consagração. Essa oração se chama anamnese. Anamnese. Aquilo que eu falei que é memorial, a anamnese está nessa resposta. Se não tiver essa resposta, a missa não é válida. E não é o padre que reza. Então, na verdade, a consagração não é só do padre, é do padre e da Assembleia, porque a anamnese é feita pela Assembleia. O que é a anamnese que nós falamos? Este sinal que o padre fez tem algo atrás dele misterioso, muito maior, que é anunciamos, Senhor, a gente poderia dizer assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz. Fala obrigado, fala no passado. A oração é no passado. A oração é no presente. Anunciamos, está acontecendo. A vossa morte e proclamamos. Então é a anamnese. Por trás do sinal existe algo misterioso, mais profundo. Então você está anunciando que naquele momento Jesus morreu e ressuscitou. E aí tomar cuidado. Quantas vezes que a gente responde de qualquer jeito? Uns até assim. Por isso que eu não gosto de trocar. Eu prefiro anunciamos, para mim é a melhor resposta. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Eu não gosto de Salvador do mundo. Não gosto. Aliás, o livrinho que coloca, mas não é obrigado. E tem a outra resposta que é: toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho. Eu não gosto. Mas, se rezar não tem problema. Mas para mim a resposta mais clara, mais profunda é: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Então, se você participou da missa e a única coisa que você lembrou foi essa resposta, a missa está válida. Porque você salvou o mundo, porque você fez a anamnese, o memorial, você salvou o mundo. Porque você participou. Porque Jesus te usou para salvar o mundo. Porque Jesus usa a Assembleia para salvar o mundo. Ele usa o padre, que empresta suas mãos e sua voz, e usa a Assembleia. Então, a consagração é o padre e a Assembleia.
Então você fala, Senhor, eu vou dormir aqui um pouquinho, mas na hora do memorial, me lembra de eu responder. E responda com fé. Anunciamos, Senhor. Você não está falando que ele morreu, você está dizendo, Jesus morreu aqui agora. E como é que chama essa morte de Jesus? Morte incruenta. Incruenta é porque vem da palavra do latim cruor, cruoris. Cruor é sangue. Incruor é sem sangue. Por isso que quando você come uma carne crua, é porque tem sangue. Está crua, ainda tem sangue. Incrua é sem sangue. A morte de Jesus na Eucaristia, ela é incruenta. Por que eu usou esse termo? Porque aqueles chatos começaram a rir e falaram assim, tá bom, Jesus morreu aí, cadê o sangue? Me prova. Aí a igreja, com muita sabedoria, é uma morte incruenta. Tá? Onde que eu estava? Aqui, né? Sacrifício de louvor, a recordação, anamnese, recordação, chamamento, advertência, realidade por trás do sinal. Então, é uma recordação, mas é um chamamento no sentido seguinte, olha, estou morrendo, venha cá participar comigo. E o Papa João Paulo II, ele tem uma expressão muito bonita, que cada missa nós somos transportados para o Gólgota. Estamos ali. Porque alguém disse, mas eu queria poder estar com Jesus lá na cruz, quando ele morreu. Você está, porque você está na Santa Missa. Basta você acreditar e viver isso. Então, não existe ninguém totalmente preparado para estar na missa. A gente se prepara e se desprepara todo o tempo. A gente tem que se esforçar. Mas a missa, ela vale mais pela misericórdia de Deus. Não pense que eu sou tal, porque eu me concentro na missa, eu sei tudo da missa, eu estou lá. Nada. Tudo que você participa é misericórdia. Uns mais, outros menos, um dia mais, outro dia menos. Mas missa é questão de convicção. De convicção de fé. E que a gente tem que ter. E mais, se você é uma pessoa convicta, você está evangelizando, porque tem muito Zé dentro d'água que está lá assim na missa. Até com o celular. O seu testemunho de participação ajuda muita gente. Porque se você fica ali também boiando, você vai ajudar o outro a boiar. Então qualquer gesto nosso, principalmente quem lê, principalmente quem é ministro, e principalmente o padre, né? Qualquer gesto pode ajudar ou atrapalhar. E a pessoa que está ali, quando você chega e se concentra, você está ajudando as pessoas a rezar. Quando você responde com convicção, de vez em quando tem umas pessoas que falam alto, com convicção, acho bonito. Eles falam alto assim, ajuda. Por outro lado, se você é uma pessoa muito dispersa, você pode estar dispersando, não levando convicção. Então, a sua participação é evangelizadora. Fique atento. Olha que bonito. Jesus no ostensório, que é algo que deve nos emocionar. Algo que deve nos emocionar. Eu já vi gente falando assim, tem aquele pãozinho branco naquilo ali. O que tem ali? Você já viu gente falando isso? Né? Eu já vi. Que não sabe. O que tem dentro daquela caixinha? Já vi gente perguntando. Gente que faz isso. Fala que é biscoito. Biscoito não, já vi perguntando. Para nós, onde tem o Santíssimo Exposto deve nos emocionar. Porque ali é o sinal da nossa fé. É Jesus que morreu, que ressuscitou, que está presente, está salvando o mundo. Então, Jesus no ostensório é algo muito forte para quem se educa na fé. E
aí nós temos um problema. A igreja pede para não fazer adoração depois da missa. Por que a igreja pede? Porque se você acabou de receber Jesus, você não precisa de adorar porque Ele está aqui. Então você pode rezar e louvar, mas Ele está aqui, não tem sentido. Por que eu faço? Agora menos, porque algumas reuniões que eu tenho de padres têm falado. Por que eu faço? Porque eu acho que tem um sentido pedagógico. Mesmo você sabendo que Ele está aqui. Mas tem pessoas que, por exemplo, eu lembro do ano passado, no ano novo, eu fiz adoração nesse dia do novo. Tinha um cara, todo assim, né, e tal, e foi. Nunca tinha ido à missa. Aí eu perguntei, você gostou do conselho? Nossa, na hora que você passou ali, aquilo mexeu com o meu coração, aquilo me emocionei, me deu vontade de chorar. Pedagogicamente, para aquela pessoa, ele não se envolveu tanto na comunhão, ele se envolveu com o coração santíssimo. Sendo que, naquele momento, a comunhão recebida é o mais importante. Então, pedagogicamente, aquele momento de adoração depois da missa evangeliza muita gente. Muitas vezes a pessoa pode não sentir digna de comunhar e não comunhar. Pode acontecer isso também. Mas o ideal é o seguinte, que a Eucaristia ela seja celebrada, ela é alimento, e que nós tenhamos outros momentos fora da missa de adoração. Então, a gente faz de vez em quando, pode ser que aconteça do bispo chamar a atenção, alguma coisa assim, aí o argumento vai ser esse. Realmente, teologicamente não tem sentido, mas pedagogicamente tem. Fazendo adoração antes da missa não ajuda na consagração, melhora a consagração. Quando eu cheguei eu fiz, eu não achei que ajudou muito não, porque só vinha as velhinhas. Fazer adoração para 10 velhinhas. E ali está todo mundo lá. Né? Mas é só para entender por que a igreja orienta de não fazer, teologicamente. A gente faz pedagogicamente. Então, a gente vai sendo obediente, de vez em quando faz umas coisas diferentes, mas se um dia alguém falar, não pode, ele tem que obedecer. Né? Agora, eu sinto, porque quando eu morava na outra paróquia, a gente fazia só na quinta, enchia muito. Tinha quinta-feira que dava 800 pessoas, cidade interior, né? Aqui, eu comecei a fazer sábado e domingo e eu só ouço elogios. Toda vez que a gente faz, o pessoal para ali na porta e fala, e para na rua e fala. Vocês também já devem ter ouvido muita gente elogiar e falar, né? Então, quem é que me falou que o senhor quando ia no Padre Fernando gostava da adoração? Seu vizinho? O que ele falou? Meu vizinho de frente. Eu convidei ela para vir aqui na missa, conhecer, né, a paróquia. Ela falou, não, eu já encontrei uma igreja aqui do lado do prédio aqui, e lá eles passam fazendo adoração. Eu me emocionei muito, fiquei muito tocada, então estou gostando muito da missa aqui. Aí ela se sentiu tocada pelo Santíssimo. Outra coisa, a Eucaristia que está no sacrário. Isso é uma orientação. O fiel, ele tem o direito de comungar da Eucaristia da hora. A do sacrário é para os doentes. Então se criou uma cultura aqui na paróquia de colocar muita hóstia, com medo de faltar, que o padre podia ficar doente. Mas não é o ideal. O ideal é comungar da hóstia que você participou, consagrou, você comungou. Aquela seria para os doentes. Então por isso que eu tenho insistido muito com os ministros de colocar o mínimo, a conta certa para isso. Porque é direito do fiel de comungar com aquela hóstia consagrada. Imagina, Jesus morre e ressuscita ali no altar. Aí você vai consagrar com a outra que está. A outra está lá porque aquela pessoa doente não pode vir. Então, na medida do possível, tentar fazer com que a gente consagre a maioria das hóstias ali. Já aconteceu uma missa aí que esquecemos e faltou hóstia para muita gente. Mas espero que não aconteça mais. Tá?
Aqui está a oração da festa de Corpus Christi. E é uma oração que também pode ser feita na hora da adoração. Vamos rezá-la juntos? Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. A palavra memorial. Então, gostaria que a gente fosse para casa pensando nessa palavra. Memorial. Memorial. Não é lembrança, não é representação, mas é anamnese. É você ter a presença por trás do sinal. O sinal revela algo muito mais misterioso, que é Jesus. É a oração da festa de Corpus Christi que se reza na adoração. Ação de graças, Eucaristel. Tudo bem? Como Eucaristia. É raro ver esse homem rezando na missa, não, só homem. Vai ser texto dos homens hoje. Ela não tem nenhuma mulher. Ação de graças. Ação de graças é Eucaristel, Eucaristia. A instituição da Eucaristia. Quem é esse cara aqui? Esse é o João, né? O pessoal está com os sonhos do João, porque o João é discípulo amado. Esse é o teu. Tá. Nós vamos parar aqui, porque sexta-feira nós vamos pegar essa parte, são os relatos. Tá? Parando aqui na instituição da Eucaristia. Eu coloquei nos grupos os slides, então se quiser rever, está lá, nós paramos aqui. Tá bom? E. Oi? Eu fiquei ainda com uma dúvida na hora do santo. Questão de bater ou não bater palma. Sai da consagração. Glória é loucura. E o santo? Bate ou não bate? Eu acho que eu podia combinar assim. O glória e o santo é um momento de mais exaltação. Só que o glória é mais exaltação do que o santo. Então, uma exaltação maior no glória, uma exaltação menor no santo, porque daqui a pouco vem a consagração. Né? Eu conversei com o padre, que é especialista em liturgia, para pedir para ele se tem algo, eu já cacei tudo quanto é documento da igreja sobre isso. Ele ficou de olhar. Porque você vai na internet, por exemplo, o padre Paulo Ricardo fala que não, mas o padre lá de Curitiba, como é que ele chama? Reginaldo fala que pode, entendeu? Então você ouve várias opiniões. Já passou esse consenso. As pessoas gostam de bater palma, eu não ligo. Agora, o importante é saber que depois do santo vai ter um momento do mistério. Então, se a pessoa daí se exalta demais no santo, outro dia mandaram um negócio para mim que eu comecei a cantar e o homem ficava assim. Aí a mulher pegava o homem, ou seja, ele não entendeu nada, ele já estava dançando forró. Então, tomar cuidado, tem gente que se apega a essas coisas e perde o mistério. Não perdendo o sentido do mistério. Eu acho que nós já temos a maturidade de fazer isso. O glória pode ser mais animadinho, o santo médio, moderado. Animadinho e moderado. Mas o importante é que na hora da consagração, tanto é que eu tenho sempre falado, né? Agora, o momento mais importante. Porque quando eu comecei na minha vida de igreja, para mim a consagração era no ofertório. Eu não sabia. Depois que eu entendi que quando o padre reza lá, ele já está apenas oferecendo. Aí depois que eu fiquei sabendo. Então tem muita gente que não sabe a diferença. Então a gente tem que ter. Mas eu acredito que a nossa paróquia tem uma maturidade eucarística. Até porque a tradição da irmã Natália, do seu Davi, que formou muita gente, eu acho que é um grupo maduro nesse aspecto. Não vejo muita dificuldade, mas todos nós precisamos crescer
esse aspecto, né, para não banalizar a Eucaristia. E como o Papa, porque o Papa soltou esse livrinho, Desidério Desiderado, que ele começa assim: eu gostaria que com esse livrinho nós voltássemos a nos encantar com a Eucaristia, com esse divino mistério, nos encantar. Ele está dizendo, está faltando entre os católicos encantamento. Então, se ele não se encantar com a Eucaristia, a gente vai levando as missas assim, né? Então, se o Papa está falando que ele conhece o mundo todo, então a gente vai fazer a nossa parte, né? E se Deus quiser, a gente vai crescer um pouco. Então, a gente para aqui e sexta-feira a gente volta. Se você puder vir, venha. Se você não puder, assistir em casa. Se você não puder, nenhum dos dois, fica gravado. Mas eu acho que vale a pena, porque cursos assim são poucos. Então, às vezes, a gente tem uma oportunidade aqui, não participa e depois não vai ficar não sei quantos anos sem ter um curso desse. Então, aproveita, porque a gente está tendo essa chance. E o curso é para mim também. Quando eu estou falando aqui, eu estou aprendendo, eu estou aqui me matutando, algumas coisas eu não estou fazendo. E também vocês podem me ajudar a crescer na piedade eucarística. Aliás, eu acho que uma tarefa do leigo é ajudar o padre a crescer na piedade eucarística. Se um dia você vê um padre, você acha que ele é um pouco piedoso, você tem liberdade com ele, sem moralismo, pode falar: padre, eu estou sentindo que você está um pouco, suas mesas estão um pouco chutadas, né? Se for para ajudar, com muito respeito, pode falar. Mas não vai falar com esse jeito de moralista ou querendo dar sabão no pão. Mas às vezes a gente precisa de alguém dizer: eu sei de padres que... Ensinar o padre a rezar o Pai Nosso. Não, mas se falar com delicadeza a gente tem que aceitar, né? Porque às vezes vocês estão percebendo coisas que a gente não percebe. Se for para o crescimento, louvado seja Deus. Inclusive o Papa, ele coloca defeito tudo quanto é padre ali. Ele vai falando dos defeitos dos padres. Ele fala: tem padre que é assim, tem padre que é assado. Ele colocou uns 8 defeitos ali. Eu falei: deixa eu ver qual que é o meu. Olha, esse Papa, ele para puxar a orelha, ele desceu a orelha. Tem padre fazendo, faz assim. Isso não pode. Eu estou ali tentando aprender o que eu preciso melhorar. É para todo mundo. Vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradecemos ao Pai, porque no vosso infinito amor instituístes o sacramento da Eucaristia, memorial da sua paixão. Dai-nos a graça de nos encantar com o mistério eucarístico, de testemunhar para as pessoas que não experimentam. Dá-nos a graça de participar sempre da Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai com Deus. Muito obrigado. O YouTube está transmitindo pelos dois lados. Oi? Não, o YouTube, a Márcia envia o link da transmissão pelo WhatsApp. Se não buscar a paróquia Santa Cruz, Pode então vai também. enviar, né? Vai enviar.